Hoje, nossa conversa é com Gilda May Cardoso, uma das coordenadoras da Casa de Memória Edmundo Cardoso. A Casa de Memória Edmundo Cardoso foi criada em 5 de dezembro de 2002 com a finalidade de homenagear e preservar o acervo amealhado por Edmundo Cardoso, este santamariense que desde a infância desenvolveu o gosto pelas artes e cultura, e começou a reunir livros, fotografias, revistas, jornais e qualquer documento que pudesse referenciar fatos, acontecimentos e personalidades da cidade de Santa Maria. Essa ação ganhou maior incentivo com a compra de sua residência em 1944, assegurando um local apropriado para a guarda de seus materiais. Nos últimos anos de vida, as atividades de organização e pesquisa desenvolvidas por Edmundo foram aos poucos sendo encerradas e assumidas cada vez mais pela família. Após seu falecimento em 5 de dezembro, sua esposa e sua filha estudaram e planejaram a criação de um espaço de memória. Sob a denominação Casa de Memória Edmundo Cardoso, a instituição é mantida com recursos próprios, sem fins lucrativos e constitui-se por acervos da área arquivística, museológica e bibliográfica. Boa tarde, amigos. Estamos hoje realizando a gravação do último vídeo do nosso projeto Memória e Patrimônio em Cena, Caminhos no Pós-Pandemia em Santa Maria, que foi um projeto produzido e aprovado pelo FAC Digital pela Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso. Hoje nós temos a participação da senhora Gilda May Cardoso, que é uma das coordenadoras da casa e que vai nos falar como a Casa de Memória enfrentou ou está enfrentando esse período de pandemia. Boa tarde, dona Gilda. Boa tarde a todos. O ano de 2020 está sendo muito difícil para todos, em função da pandemia. Então, nós da Casa de Memória, assim como outras instituições, tivemos que parar para nos reavaliar e, por que não dizer, reinventar de que forma as nossas atividades poderiam continuar. Então, ali pelo dia 21 de março, nós resolvemos fechar a casa. E esse período de fechamento da casa, tanto para a equipe como para o público, serviu para nós reavaliarmos e decidirmos de que forma nós iríamos reabrir a casa. Para isso, nós lá pela segunda quinzena de abril, nós reabrimos a casa apenas para a equipe. O público pesquisador não compareceu, porque a casa para eles estava fechada. Mas nós reabrimos a casa uma tarde na semana e a equipe da casa passou a vir em forma de rodízio. Quanto ao público e aos pesquisadores, nós, na medida do possível, atendemos por e-mail ou por telefone. A partir desse período de reavaliação, nós decidimos que nós retomaríamos a manutenção do acervo e a higienização e começamos a pensar em como fazer no futuro próximo. Adotamos de imediato os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades especialistas na área de saúde, ou seja, adotamos imediatamente o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social na medida do possível, termômetro para medir temperatura e o uso do tapete sanitário. Então, essas foram as primeiras medidas que nós tomamos para a segurança de todos. Em função dessas medidas, nós continuamos melhor a reavaliar os outros passos que daríamos. Então, pensamos como fazer no próximo período.
E resolvemos, em função da LIC, dos nossos projetos da LIC, nós resolvemos, então, recomeçar a abrir a casa 3 tardes na semana, apenas para a equipe da casa e não para o público. O público continuou a ser atendido ou por e-mail ou por telefone. E nós tivemos mais tempo para nos dedicarmos aos nossos projetos da LIC, muitos em andamento. E também para planejar o futuro na pós-pandemia. E para o período pós-pandêmico, nós imaginamos que os protocolos sanitários serão mantidos. A casa, nesse período pós-pandêmico, poderá receber nessas 3 tardes da semana pesquisadores, mas de uma forma diferente. Apenas 2 pesquisadores por tarde e em horários alternados. Sendo assim, acreditamos que nós vamos manter toda a segurança sanitária que é necessária. Ainda eu poderia acrescentar que a casa e sua equipe se mantém abertos a novos protocolos e que, se existirem desses que vierem a ser recomendados, nós estaremos prontos para adotá-los. Muito bem, Gilda. Pelo que nós vimos, então, a casa já está pensando em como vai agir após a pandemia, mas nós gostaríamos de ouvir as tuas considerações com relação ao trabalho, ao serviço, à abertura da Casa de Memória daqui para frente. Eu sei que você tem muitas ideias de como, da necessidade da participação de outras entidades. Então, por favor, fale um pouco dessa. Bom, esse, como eu disse antes, é um período de muito aprendizado. E nós queremos continuar a permitir, não é, que o público frequente naquelas condições que eu mencionei, né? Pelo menos nos primeiros momentos, né? No primeiro período pós-pandêmico. Mas nós sabemos das dificuldades que todos têm. Felizmente, a Santa Maria tem a Lei de Incentivo à Cultura, e que tem nos ajudado muito com os projetos. Temos também empresários que apoiam as entidades como a nossa, que são guardiões da memória da cidade. Mas nós precisamos de mais gente, nós precisamos um maior apoio, tanto da comunidade empresarial, como dos órgãos governamentais, como da comunidade em geral, interessada e que valoriza a preservação da memória. Então, nós precisamos deste apoio, todos nós, a fim de que possamos continuar a atuar e a prestar os nossos serviços à comunidade. E, ao mesmo tempo, incentivar as novas gerações para que façam o mesmo e que preservem a memória de nossa cidade. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, dona Gilda, a sua participação, a sua colaboração com o projeto e vamos então aguardar novos projetos, novos vídeos com relação ao que vai acontecer na nossa sociedade. Muito obrigada e uma boa tarde.